Olá a todos, fazendo um vídeo aqui rapidinho. Como saber o que é original e o que não é? O que é exégese? As pessoas me perguntam muito isso, né? Como eu vou saber o que é original na Bíblia e o que não é? Bom, primeiro eu vou citar aqui um versículo de Paulo, de algo que eu concordo com ele, em 1 Coríntios 4:6. Aliás, a teologia inteira concorda com Paulo. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. E não é o que a gente vê por aí, principalmente em denominações evangélicas, onde as pessoas vão muito além do que a Bíblia diz. Você nunca pode ir além do que a Escritura diz, ok, pessoal? Então vocês gravem aqui essa regrinha, que essa regrinha, apesar de estar citando Paulo, é uma regra teológica, tá? Nunca ir além do que está escrito. Para saber o que é original e o que não é, existe a exégese, ou exegese, depende da forma como você fala. Exégese é a interpretação de um texto bíblico ou jurídico. O exégeta bíblico deve analisar as escrituras a fim de se aproximar do mais original possível. Uma vez que os escritos bíblicos não têm autógrafos, isto é, escrito pelos próprios autores, o exégeta deve observar uma série de fatores quando existe uma contradição bíblica. Eu esqueci de colocar aqui, pessoal, mas no primeiro século era comum os copistas acrescentarem ou tirarem coisas dos textos da Bíblia. Por isso até que em Apocalipse você vê aquela referência, né, aquela maldição, que se você tirar alguma coisa ou colocar, você vai ganhar as pragas que estão no livro, que já era uma forma de tentar evitar esta prática, ok? Vamos lá. Sendo um livro considerado inspirado, escrito por homens sob inspiração divina, um livro não pode contradizer outro livro, e no mesmo livro não pode haver contradições. Vamos ver um exemplo. Um livro diz que Jesus era moreno, alto e louro. Esse aqui é um exemplo hipotético, tá, pessoal? Aí o outro livro diz que Jesus era loiro e baixo. Perdão, aqui eu falei loiro é latino. Então, se tiver na Bíblia um livro dizendo isso e outro livro dizendo aquilo, é óbvio que duas pessoas escrevendo sob inspiração divina, elas não iam falar coisas opostas. Se elas foram testemunhas oculares que estavam lá, viram Jesus, uma não diria que Jesus era alto, moreno e latino, e a outra não diria que ele era loiro e baixo. Isso não teria lógica. É óbvio que se os dois escreveram sob inspiração divina, eles não diriam coisas opostas. Só um dos dois deve estar certo e o outro, obviamente, errado. Isso eu creio que até uma criança entende, porque não teria lógica. Se, como nesse exemplo hipotético, uma passagem contradiz outra passagem, o exégeta deve analisar e observar alguns fatores a fim de saber qual das duas passagens é a mais fiel àquilo que o autor quis transmitir e não perder a essência da sua mensagem. Então, pessoal, se existir uma contradição assim na Bíblia, a função do exégeta é tentar analisar, estudar, verificar por uma série de fatores para tentar ver por que um disse uma coisa e o outro disse outra, sendo que os dois supostamente foram testemunhas oculares. Isso eu acho que está bem claro, qualquer um entende. Mas infelizmente a maioria prefere harmonias absurdas, por ignorar a formação da Bíblia e achar que ela é inerrante. Como a maioria compra uma Ferreira de Almeida e acha que a Bíblia é a palavra de Deus fiel, quando tem uma contradição eles fazem harmonias absurdas. Baseado nesse exemplo hipotético aqui que eu dei, eles fazem isso. Não, Jesus era moreno e latino e alto, e ao mesmo tempo ele era loiro e baixo. Não tem contradição nenhuma. Você que é um herege que não sabe interpretar a Bíblia, porque na verdade ele era assim, ó. É isso que eles fazem. Como por exemplo lá na crucificação de Jesus, né, naquela Páscoa daquele ano. Segundo Mateus, o cara estava lá ceando com os 12 apóstolos. Segundo João, ele já estava sendo tirado da cruz porque ia começar a Páscoa. Mas não tem contradição nenhuma. É que nem essa imagem aqui, ó. A Sagrada Família estava indo para o Egito, na mesma noite fugindo de Herodes, mas a Sagrada Família ao mesmo tempo estava em Jerusalém, lá no 8º dia, circuncidando Jesus. Mas não tem contradição nenhuma. É que nem essa imagem aqui que eu coloquei como exemplo. É isso que eles fazem. Quando dois livros se contradizem, que nem nesse exemplo que eu citei aqui em cima, hipotético, eles fazem isso. Agora, para você que não é fanático, que gosta de estudar a Escritura, vamos ver quais são as regrinhas. Como saber? Para saber quais dos dois estão certos, o exégeta deve analisar três coisas básicas. O contexto, às vezes não tem contradição, às vezes é só o contexto que dá a entender que tem uma contradição. Às vezes é um errinho de tradução, porque a Bíblia é traduzida de uma língua para outra, passou por várias línguas, acontece sim erros de tradução. Ou pode ser um acréscimo, que é a parte que a maioria dos evangélicos não gosta, eles não admitem que a Bíblia tenha acréscimo ou que tenha passado por mãos de homens. Para eles a Bíblia caiu de paraquedas do céu do jeito que é. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro de contexto. Em João 4:12, Jesus disse: ninguém jamais viu Deus. Ou seja, Deus não foi visto por ninguém. Mas em Gênesis 32:30, Jacó viu Deus face a face. E aí? Como é que dois autores inspirados escreveram coisas opostas? É o exemplo que eu falei lá em cima. Você não pode ir além do que está escrito. Concordando com Paulo ainda. Bom, pessoal, aqui nesse caso, a contradição existe no contexto.
No versículo 24 de Gênesis, Jacó lutou com um homem, porque na verdade foi um anjo que ele lutou. Algumas bíblias traduzem homem, outras anjos aqui. Como os anjos no Antigo Testamento eram chamados de Elohim, as bíblias traduzem a palavra Elohim como Deus. Então aqui onde está escrito Jacó viu Deus face a face, ele viu um Elohim, um ser divino. Não literalmente Deus. Então essa é uma contradição de contexto. Eu tenho um vídeo nesse canal chamado Jacó lutou com Deus. Aí vocês vão ver melhor essa questão aqui. E vocês vão ver que no contexto não existe contradição. Um exemplo de tradução. Porque o fim da lei é Cristo, disse Paulo em Romanos 10,4. Mas antes ele disse: anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. E aí, ele anulou a lei ou não anulou a lei? Bom, aqui entra a questão da tradução. Porque a palavra fim aqui é a mesma que aparece aqui em 1 Pedro 9. Que telos em grego é objetivo, finalidade, e não literalmente fim. Também tem um vídeo nesse canal chamado A Manipulação Bíblica, a lei que dizem que foi abolida. Nesse vídeo vocês vão ver esse exemplozinho aqui que eu estou usando, ok? E o acréscimo, que é a parte que os evangélicos menos gostam. Por exemplo, em 1 Coríntios 14:34, Paulo diz: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Mas em 1 Coríntios 11:5, Paulo disse: mas toda mulher que ora ou profetiza tem que ter a cabeça coberta. E aí, então a mulher pode orar e profetizar desde que ela cubra a cabeça? Ou a mulher tem que ficar calada? É claro que isso não bate uma coisa com a outra. Acontece que esse primeiro exemplo aqui de 1 Coríntios 14:34, nós sabemos que foi um acréscimo posterior, porque a igreja era tradicionalmente machista. Então, aqui é um exemplo de contradição por acréscimo. E essa é a função do exégeta. Ele tem que ir lá nos originais para ver qual dos dois é o mais fiel àquilo que o autor quis transmitir. Quando não existe erro na interpretação do texto dentro do contexto, nem erro de tradução, e não é acréscimo, é óbvio que um dos dois textos não tem inspiração divina. Neste caso, a função do exégeta é fazer uma análise baseada nos manuscritos originais, papiros, etc. Você tem que fazer todo um estudo, um aparato crítico, ver a família do manuscrito. Esse manuscrito é da família dos alexandrinos. Não, esse aqui é dos unciais e assim por diante. Ver a data. Não, esses manuscritos mais antigos dizia essa coisa. O manuscrito posterior já dizia outra. Tem que ver a datação dos manuscritos. Tem que ver a confiabilidade, porque também nem todo manuscrito é confiável. Porque às vezes você pega, por exemplo, um texto mais antigo como o Códex Vaticanus, ele é menos confiável que o Códex Sinaíticos, que é datado posterior ao Vaticanus. Então nem sempre o mais antigo é o mais fiel. Então isso tudo são uma série de regras. É claro que eu não vou abordar todo esse tema aqui agora, é só para vocês verem um exemplo. Como saber o que é original e o que não é? Você tem que usar a exégese, ver os originais, manuscritos, etc. E só para finalizar, lembrando desse versículo aqui de Paulo, que é um conceito teológico. Antes de fazer harmonias absurdas, ou disserem que nem esse exemplo aqui da imagem, vocês lembram disso. Nunca vá além do que está escrito. Se a Bíblia não diz uma coisa, você não pode ir além, ok? Paz a todos.